Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente no canal Perdeu, convidando você para mais esta aula. Fica esse vídeo certo que vai ser bênção para a sua vida. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. E queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecê-los de todo o nosso coração e também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores. E aqui queremos fazer ênfase ao Chiquinho Sorvete, que fica ali próximo ao Complexo do Ouro, na cidade de Nova Ouro. Procure Chiquinho Sorvete, onde há um dos melhores sorvetes que há aqui em nossa região. Queremos agradecer a Lírios Recepções, que está conosco também nesse projeto abençoado, que se encontra ali na cidade Nova 7, WR 80, número 741 nos altos. Passe nas Lírios Recepções e seja abençoado. Então, roda a vinheta. Número 2, com o tema E todos foram cheios do Espírito Santo. Texto do dia: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo de número 2, versículo de número 4. A síntese diz: conforme havia prometido Jesus, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram em novas línguas. O nosso texto bíblico da nossa lição se encontra lá em Atos capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 13. Bom, como vocês já podem perceber, nós estaremos aqui tratando sobre as pessoas, os discípulos que foram cheios do Espírito Santo. E como nós tratamos na lição passada, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor Jesus Cristo deixou uma promessa. A promessa que eles permanecessem em Jerusalém e que do alto eles seriam revestidos. Agora, nessa videoaula, nesta lição, nós estaremos falando sobre exatamente a importância e sobre o valor que tem o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito e o Espírito Santo agindo sobre a igreja atualmente. De número 1, a expectativa para a promessa. Dentro do tópico de número 1, nós temos 3 subtópicos, são estes: unidos no mesmo propósito, oração indispensável para o cumprimento da promessa, e o terceiro que diz a imprevisibilidade da sua chegada. Bom, havia assim uma promessa que Jesus havia deixado aos seus discípulos, que se encontra em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, esta promessa trouxe a eles uma responsabilidade de permanecerem ali. Então, eles têm que estar ali. E como são várias pessoas, o primeiro requisito para esta promessa é a união. Então, aquelas 120 pessoas se reuniram ali, como bem menciona o texto, em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz que eles se reuniram ali no cenáculo para orar. Eles aguardaram ali em oração, e essa oração tem o primeiro objetivo de separar aquele que seria substituto de Judas, que a este momento já estava morto, que fora escolhido Matias. Então eles se reuniram ali para orar e ficaram ali durante dias unidos em oração. Primeiro requisito, quando nós falamos da promessa do Espírito Santo, do revestimento, ou seja lá o que for ligado ao pentecostalismo, temos que falar em oração. E quando falamos de Pentecostes, a festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, nós estamos falando que era a festa das primícias, quando as primeiras colheitas da plantação deles eram colhidas e apresentados em holocausto para que o resto da sua plantação fosse abençoado. Então, e o texto nos diz exato que cumprindo-se o dia do Pentecostes. Então, aqueles crentes batizados no Espírito Santo foram a primeira oferta a Deus. Por isso que a igreja já vem se estendendo há mais de 2000 anos com muito sucesso, porque foram apresentados em holocausto a Deus no dia do Pentecostes. Claro que figuradamente falando, reforçando a ideia de unidade, eles se reuniram ali para orar. Não existe Pentecostes onde não há união. Então, e esta promessa, ela seria alcançada através da oração. Por isso que eles permaneceram ali durante dias orando. Deus nos chama sempre a estarmos orando. Deus sempre nos chama a estarmos em vigilância, juntos, orando para que a promessa dele se cumpra em nossas vidas. E quando o texto fala em Atos 2 que
e de repente veio do céu como que um vento veemente, impetuoso. Este de repente fala da imprevisibilidade da promessa, porque Deus nos manda orar, Deus nos manda clamar, mas não nos diz quando isto vai acontecer. Nós oramos e clamamos com fé, mas o milagre quem faz é Ele. Então, sempre parece que Deus acontece diante de uma imprevisibilidade. Você que nos ouve nesse vídeo, quem sabe está vivendo um momento difícil, continue a orar e a clamar, porque Deus trabalha na nossa imprevisibilidade, que para Ele é o momento exato. Bom, e quando nós olhamos para esse momento, eles estão ali numa grande expectativa, no grande desejo de que a promessa acontecesse, isso faz com que eles orem, com que eles se unem cada vez mais. Porque quando nós estamos a esperar algo do Senhor, nós não podemos ficar de braços cruzados. Então a oração foi a base, foi o sustento, foi a maior prova que eles estavam esperando a promessa de Deus se cumprir, porque eles estavam orando. Então Deus nos chama a oração para esperarmos e recebermos as suas bênçãos em nossas vidas. Tópico de número 2, com o tema Cheios do Espírito Santo. Sinais da presença do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo de número 2, nós lemos o seguinte: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui nesses versículos da qual foi feita a leitura, nós podemos ver dois sinais que aconteceram na ocasião da descida do Espírito Santo. A primeira é que veio um som do céu como de um vento impetuoso, e a segunda, que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que foram repousadas sobre a cabeça de cada um. Então aqui nós temos dois sinais que aconteceram. E quando nós chegamos aqui falando, quando há a descida do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada nos diz que então os discípulos começaram a falar em outras línguas. É evidentemente que esse falar em outras línguas representava, deixava de maneira bastante manifesta que aquilo que estava acontecendo, que aquela descida do Espírito Santo não era algo criado pelo ser humano, mas era algo feito diretamente do trono de Deus, diretamente do trono da graça. Portanto, o que estava acontecendo ali, na ocasião da descida do Espírito Santo, realmente representava algo que divino estava acontecendo. As línguas estranhas realmente representavam que coisas divinas estavam acontecendo naquele momento. E quando nós percebemos uma questão desde o Antigo Testamento, sempre que o Espírito Santo se manifestava ou vinha sobre alguém, isso se manifestava no falar. Quando em Números 11, quando Deus quer trazer sucessores a Moisés, porque pelo seu cansaço ali, Deus manda que Moisés reúna 70 homens, e o texto nos diz que Deus tirou do Espírito Santo que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70 homens, e todos profetizaram. E quando no capítulo de número 19 de 1 Samuel, quando Davi se esconde em Ramá e Saul e seus soldados vão até Davi, o texto diz que quando eles chegaram lá, o Espírito vinha sobre eles e eles profetizaram. Por quê? Porque sempre que o Espírito Santo vem, é evidenciado no falar. Nós também tomamos, Rafael, a promessa de Joel 2, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, derramarei de cima sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sempre que o Espírito Santo vier ou ser manifestado sobre alguém, ele vai ser evidenciado no falar. Nós temos bases sólidas bíblicas suficientes para entender que a evidência do batismo do Espírito Santo ela vem no falar, nos dons de línguas. Exatamente. E note o seguinte, que tudo o que eles falavam, não era que eles falavam pelo seu intelecto humano, mas eles falavam aquilo que o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E outra, que enquanto eles falavam em línguas estranhas, eles não estavam pregando, mas eles estavam exaltando e falando das maravilhas de Deus, como diz os versículos que se seguem do nosso texto bíblico. E mais interessante ainda, que no término do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz que quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Mas essas almas se rendem pelo falar em línguas estranhas? Não, elas se rendem pela efetuação da pregação que o apóstolo Pedro pregou após a descida do Espírito Santo, que então Pedro toma a palavra e começa a explicar, tendo por base Joel capítulo de número 2, começa a explicar o que estava acontecendo ali naquela ocasião. E por intermédio desta pregação do apóstolo Pedro, almas se renderam diante do Senhor. Então note o seguinte, que as almas se renderam diante do Senhor não foi pelo falar em línguas estranhas, mas foi pela pregação poderosa e cheia de graça do apóstolo Pedro. Outro ponto importante que nós temos que notar é o seguinte, que a promessa da descida do Espírito Santo não era exclusivista, isto é, não era somente para judeus,
Haja vista que lá naquela ocasião estavam presentes mais de 10 nações. Então isso significa, demonstra que a descida do Espírito Santo, aquela promessa que estava acontecendo exato naquele momento, era para todos aqueles que criam e receberiam a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ora, em se falar de pentecostalismo, essa é uma das grandes características do pentecostalismo, que ele nunca vai se limitar a um povo, ele sempre vai avançar e alcançar, e principalmente as pessoas mais desprovidas da sociedade, o pentecostalismo os alcança. De número 3, com o tema O Propósito do Espírito Santo. Primeiro subtópico, toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Isso aqui é uma doutrina basilar do nosso cristianismo, que é o seguinte, que toda pessoa que é convertida, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela possui o Espírito Santo de Deus. Isso fica bastante evidenciado quando nós vemos em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, que diz o apóstolo Paulo que todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 5, versículo 5, diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. Então aqui existem 3 versículos bíblicos que deixam bastante evidente que toda pessoa que é nascida de novo possui o Espírito Santo dentro de si, uma pessoa que é convertida. E quando nós chegamos aqui no nosso segundo subtópico, diz que o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. É claro, nós pentecostais acreditamos que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Aqui é bom nós notarmos o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo, como diz o Alexandre Coelho, ele não é a conversão. Não é a conversão. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. E terceiro, o batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito Santo. E por último, o batismo com o Espírito Santo não evidencia que a pessoa ela é espiritual. O batismo com o Espírito Santo não é um designativo de espiritualidade. Então aqui queremos dar atenção a esses 4 pontos que Alexandre Coelho em seu livro ele relata. Mas o batismo com o Espírito Santo tem a ver com revestimento de poder. O Espírito Santo como guia e santificador. Quando João escreve seu evangelho, ele menciona no capítulo número 14, versículo de número 26, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, quando se fala do Espírito Santo, ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele viria e nos faria lembrar daquilo que Jesus havia feito. Ele estava falando aos discípulos. Hoje nós não temos Jesus aqui fisicamente para falar conosco, mas temos a sua palavra. E quando nós temos contato de leitura com a palavra, o Espírito Santo vem e nos faz lembrar no momento exato que nós precisarmos de evangelismo, de santificação, ele nos vai fazer lembrar. Outro versículo interessante é quando o mesmo João escreve no versículo 13 do capítulo 16 de seu evangelho, falando que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz na verdade, na palavra de Deus, que nos faz permanecermos nela. É pelo Espírito Santo. Outra questão interessante também deste Espírito Santo é que opera em nós o querer, tanto efetuar, como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo número 2, versículo 13. Então, a santificação que acontece em nós é feita pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E ele também age como Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo números 26 e 27, que quando nós não sabemos orar, ele intercede e clama por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos um grande auxiliador conosco, nós temos um grande paráclito, nós temos que como Jesus menciona lá no capítulo 14 de João, o outro Consolador, ele está conosco, nos auxilia, nos ajuda, nos instrui, nos santifica e nos conduz até a Cristo. E também queremos fazer menção de nosso patrocinador também, Climed Saúde, que tem uma clínica no Pará e na Cidade Nova. Procure Climed Saúde. Apresento também a Pinheiros Tecnologia. A Pinheiros Tecnologia tem um recado para você. A Pinheiros Tecnologia oferece serviço de cheques, impressão de boleto, segunda via de CPF, etc. E também, se você quer fazer manutenção do seu computador, passe na Pinheiros Tecnologia. É isso mesmo. Se o computador deu bug, quer comprar um novo, corre para Pinheiros Tecnologias. Fica ali na Cidade Nova 7, WE 80, 741. Então, passe na Pinheiros Tecnologia e seja abençoado. Bom, para concluir esse momento da nossa lição, nós tivemos por objetivo durante esse vídeo mostrar qual era a expectativa daqueles discípulos para que a promessa do Pentecoste acontecesse. E o segundo objetivo é para tratarmos sobre os ser cheios do Espírito Santo. Então, quando nós tratamos sobre sinais da presença do Espírito Santo, e também destacamos aqui como sinal de evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ou como alguns gostam de dizer, línguas estranhas.
E por último, queremos relatar aqui também sobre o propósito do Espírito Santo, em que nós falamos que toda pessoa que é nascida de novo, que é regenerada, que já aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, possui o Espírito Santo. Mas que também temos que ter a ideia em nossa mente que o batismo com o Espírito Santo significa o revestimento de poder, como nós pentecostais acreditamos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a você que ficou até o final deste vídeo. Não se esqueça novamente de curtir, de comentar, de compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas. Siga as nossas redes sociais. Não se esqueça, EBD Núcleo priorizando a palavra.